ProSaúde ao Céu. Apresentação: Brisa Albuquerque. Doutor, para exercer a medicina do trabalho, esse especialista precisa ter que tipo de formação? Bom, após a graduação normal de medicina, 6 anos de faculdade, nós recebemos a graduação de médico. A partir daí ele pode fazer o curso de pós-graduação em medicina do trabalho em uma instituição geralmente de ensino. É mais recomendado que seja um curso de pós-graduação ligado a uma faculdade de medicina. Esse curso tem duração média de um ano e meio, aproximadamente, dá 1.400, 1.600 horas, onde ele aprende a ter contato com legislação, aprende a conhecer algo sobre normas regulamentadoras, sobre segurança, e aprende aquelas doenças mais comuns aos trabalhadores, e faz também uma parte em estágio em empresa, serviço público e INSS. Só depois que ele completa esse ciclo é que ele termina o curso de pós-graduação, que deve ser validado com um exame feito pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANANT, em conjunto com a Associação Brasileira de Medicina, Associação Médica Brasileira, e ele faz esse exame para obter o título de especialista em medicina do trabalho. Essa é a formação ideal. E essa especialidade de medicina do trabalho tem crescido muito. É uma das que mais tem procura na parte de especialidade. Fica atrás aí de ginecologia, de cardiologia. A que se deve isso? Se deve na minha opinião, a dois grandes fatores. Primeiro, a necessidade de médicos do trabalho. As empresas verificam, pelas leis que vêm sendo colocadas em vigor, a necessidade de ter esse profissional. E também pela certificação que as empresas precisam fazer nesse mundo globalizado, como qualidade de vida, proporcionar aos trabalhadores estarem satisfeitos com eles mesmos, bons salários, evitar o absenteísmo que corrói o sucesso da empresa. Então, em virtude disso, as empresas passaram a procurar esses profissionais, e também porque outras especialidades médicas hoje ficam, com a política do governo, ficam difíceis de serem exercidas, não há condições para serem exercidas. Então, a medicina do trabalho se abre como uma grande opção, até porque o médico do trabalho, de uma forma ou de outra, tem uma remuneração mais justa do que dando plantão, do que trabalhando em alguns serviços públicos. Então, esses dois motivos, na minha opinião, favorecem essa procura e esse aumento. Nós comentamos sobre a atuação do médico do trabalho como perito em casos em que o funcionário é vítima de um acidente e se torna até mesmo incapaz de desenvolver aquela função. Mas, além disso, qual é o campo de atuação do médico do trabalho, em geral? Bom, o médico do trabalho, primeiro, quando ele é coordenador de uma empresa, ou seja, ele é o responsável pelo programa do controle de saúde e medicina ocupacional, ele vai ter a primeira atuação nos exames ocupacionais, que é o exame admissional, periódico, demissional, retorno ao trabalho e mudança de função, onde ele vai fazer a condição de saúde do funcionário, vai ver os riscos dessas novas atividades e se ele vai ter que fazer algum controle específico ou algum exame para verificar de que forma esse trabalhador deve proceder nesses locais. Além disso, cabe ao médico também coordenar o ambulatório no sentido de oferecer aos trabalhadores um primeiro atendimento adequado. Sabe-se que o médico nem sempre ele fica integral na empresa, ele vai ficar um período. Então, ele tem que ter uma equipe que ele treine para que todos tenham o mesmo tipo de atendimento e o trabalhador não tenha prejuízos. Então, quando o trabalhador chega com febre, o que deve ser feito primeiro, quando o trabalhador sofre um acidente, qual é o primeiro atendimento.
todas essas necessidades no ambulatório, sendo tudo isto colocado em gráficos, sendo colocado devidamente anotados para se fazerem estudos comparativos depois de quais os problemas mais comuns naquela empresa. Cada empresa é um ambiente, então algumas têm mais problemas de dor de cabeça, outros têm mais problemas de ansiedade, outros têm mais problemas de coluna, outros de braço, e lerdorte e por aí afora. Então, isto se faz mediante protocolos que devem ser feitos sempre coordenados pelo médico. O médico deve ter na sua equipe também, esse ambulatório deve funcionar o período integral que a empresa tem atividade. Se a empresa tem atividade 24 horas, esse ambulatório deve ter 24 horas e, conforme a situação, deve ter plantonista médico também às 24 horas. O médico do trabalho ainda deve promover campanhas de, por exemplo, a campanha de vacinação, deve promover campanhas para levantar os trabalhadores que têm peso acima do recomendado, tratar obesidade, como se tratar uma hipertensão, orientar para tratar uma pressão alta, tratar obesidade, tratar colesterol alto, triglicéridos, orientar os trabalhadores em termos de lazer, procurar criar programas de incentivo, onde em datas comemorativas como o Dia da Criança, Dia do Trabalho e outros por aí, campanha de vacinação, onde a família também possa participar. Ou seja, tentar mostrar para o trabalhador que as dúvidas que ele tem de saúde, pode tirá-las para ser orientado e para ser encaminhado de forma mais adequada e rápida, se o serviço médico da empresa orientar. Isto é o que eu vejo como ideal. Não estou dizendo que isto é alcançado, mas na minha visão, o que seria ideal.